nós estamos aqui mais uma vez para as nossas videoaulas da semana. E de novo, nós vamos dar as orientações para vocês. Se for totalmente indispensável que alguém da sua família saia de casa, não se esqueça da máscara de proteção, de usar álcool gel e lavar muito bem as mãos, porque isso vai proteger a saúde da sua família e a sua saúde também. Então, antes de começar a videoaula, nós vamos dar algumas orientações para as turmas. Uma orientação é que, até esse momento, as nossas avaliações, elas foram feitas baseadas nos assuntos que nós tínhamos começado em sala de aula. Então, por isso que lá no início das nossas avaliações estava lá uma orientação, de acordo com os estudos que nós tínhamos realizado em sala de aula. A partir de agora, como nós terminamos os capítulos e as unidades que foram começadas em sala de aula, e agora vamos só conversar sobre as videoaulas, sobre as unidades que foram dadas como videoaula, então os vídeos também poderão ser utilizados, as imagens dos vídeos, dos comentários dos vídeos também poderão ser utilizados nas avaliações. Então, as avaliações serão sobre as videoaulas, os assuntos que eu comentei no vídeo e também os capítulos dos livros de vocês. Então, sexto ano, acompanhe a videoaula no capítulo 5. No capítulo 5, nós vamos falar do Egito Antigo. Então, o título desse capítulo é Egito Antigo, terra de camponeses e faraós. Então, sexto ano, capítulo 5, primeira parte. Nós vamos dividir esse capítulo, porque os assuntos sobre o Egito são muito ricos, muito vastos, então é preciso que a gente faça vídeos dividindo o capítulo do Egito. No sétimo ano, nós vamos continuar o capítulo da reforma religiosa, e nesse momento nós vamos falar da contra-reforma. Então, capítulo 10, nós já tínhamos falado sobre as reformas religiosas, e agora nós vamos falar sobre a contra-reforma ou reforma católica. Então, sétimo ano, continuamos no capítulo 10, na terceira parte do capítulo 10. Oitavo ano, nós vamos falar sobre o nascimento dos Estados Unidos. No oitavo ano, nós tínhamos falado já com vocês em sala de aula do capítulo 6, que foi um trabalho que nós fizemos, onde nós pedimos um trabalho dividido em grupos dos jacobinos, os gerondinos e os pântanos. Então, esse capítulo já foi estudado em sala de aula. O capítulo 7 também, vocês apresentaram trabalhos sobre o governo de Napoleão Bonaparte. Então, agora, nós iremos para o capítulo 8, que é o nascimento dos Estados Unidos. E o nono ano, nós vamos agora começar um capítulo novo, que é o capítulo 9. Nesse capítulo, nós vamos trabalhar o capitalismo e o socialismo. Vamos trabalhar com esses conceitos sobre o capitalismo e o socialismo. Na primeira aula, nós vamos falar sobre o capitalismo e as fases do capitalismo. E depois, nas aulas seguintes, nós vamos terminar o capitalismo e entrarmos, então, no conceito de socialismo. E não se esqueça de proteger a sua saúde. E também nós estamos mandando para vocês essa semana um checklist. É uma lista com todas as orientações de todas as aulas que já foram dadas até agora. Então, você vai ver nessa lista que tem a data da videoaula, o assunto da videoaula e a atividade de cada videoaula, de cada dia de aula que nós tivemos até agora. As aulas que foram feitas depois que as aulas foram cessadas, durante esse recesso das aulas. Então, você vai acompanhar nessa lista tudo o que você precisa, porque assim que nós retornarmos das aulas, nós vamos conferir essa lista e também os pontos. Lá você vai observar que tem o assunto, a atividade que você precisa fazer e quantos pontos essa atividade vai valer, vai ser avaliado, quantos pontos serão avaliados em cada uma das aulas. Então, acompanhe a lista, mantenha seu caderno em ordem, porque assim que nós retornarmos, nós estaremos verificando a lista e quantos pontos, qual a sua avaliação dos trabalhos executados.
Até a próxima videoaula. Em nossa aula de hoje, nós vamos continuar falando do capítulo 10. O capítulo 10 fala das reformas religiosas e contra-reforma, ou reforma católica. Hoje nós vamos falar da contra-reforma, também chamada como reforma católica. As críticas aos protestantes no século XVI. Embora as críticas à Igreja Católica tenham constituído no contexto do surgimento das igrejas reformadas, estas também foram criticadas no século XVI. Lutero, por exemplo, despertou grande antipatia ao afirmar que era preciso matar todos os participantes de uma rebelião camponesa para que o mau exemplo não se espalhasse. Havia calvinistas que condenavam à morte os acusados de praticar heresias, feitiçarias e traição conjugal. Muitos anglicanos perseguiam, torturavam e matavam os católicos e outros protestantes que não aceitassem o anglicanismo na Inglaterra. O que são heresias? Heresia é ofensa ou desrespeito a uma religião, doutrina contrária aos preceitos estabelecidos pela Igreja. As igrejas reformadas também foram criticadas porque muitos nobres teriam se convertido por interesses econômicos, sobretudo para se apoderar das terras da Igreja Católica. Muitos burgueses teriam feito o mesmo, porque as recém-criadas religiões não condenavam o comércio, os lucros e a usura. Além disso, monarcas impuseram sua religião ao povo e usaram as reformas para concentrar poder político. O que é usura? Usura é apego exagerado ao dinheiro, característica da pessoa avarenta, qualidade de quem é mesquinho, ambição, desejo excessivo ou busca exagerada pelo poder. E o que seria então usurar? Usurar seria fazer empréstimo com usuras, cobrar juros, agiotar. Nesse texto, nós podemos perceber que as igrejas reformadas, as igrejas protestantes que foram contra a Igreja Católica e que se apoderaram e que fizeram diversas revoltas, tanto o luteranismo como o anglicanismo, como o calvinismo, quer dizer, muitas pessoas, líderes dessas revoltas contra a Igreja Católica, nós vamos ver que vai terminar, então, no movimento da Reforma Protestante. Eles tomaram o poder da Igreja Católica, mas nós vamos observar que, como eles eram liderados por muitos burgueses que se revoltaram contra a Igreja, a gente observou isso em cada movimento, como foi a participação dos burgueses, como foi a participação dos líderes, como foi também a participação dos nobres. Então, nós vamos terminar o capítulo entendendo que esse movimento protestante, ele vai ter críticas principalmente dos camponeses e das camadas mais populares, né, da população do século XVI naquele momento. Por quê? Porque essa reforma, na verdade, ela não vai satisfazer as necessidades dos camponeses e do povo. Então, nós vamos observar que os camponeses vão se revoltar e criticar esse movimento porque não tiveram as suas necessidades acolhidas por eles. Nós vamos observar isso no texto que nós vamos fazer agora, que é a revolta de Thomas Müntzer. Ao ler o texto e responder as duas perguntas, nós vamos observar e perceber que os camponeses continuaram insatisfeitos, apesar de ter acontecido esse movimento chamado Reforma Protestante. Então, ao término dessa crítica aos protestantes no século XVI, nós vamos fazer o exercício dos documentos em foco. Esse exercício documentos em foco é para ser feito no caderno e ele vai valer 10 pontos, como eu coloquei no checklist para vocês.
as atividades que já foram realizadas e as atividades que serão realizadas por vocês e o valor, quantos pontos nós vamos avaliar cada uma das atividades.